Bom, e sobre este projeto do ajuste do imposto de renda, vamos conversar agora com o advogado especialista em direito tributário, André Luiz dos Santos Pereira. Oi, doutor. Boa noite, seja bem-vindo. Karine, Elaine, boa noite. Um prazer falar com vocês e com os telespectadores da Jovem Pan. Boa noite, imagina, o prazer é todo nosso. Bom, doutor, essa mudança do imposto de renda me parece que é para quem ganha até 2 salários mínimos, né? Ou seja, uma mudança bem diferente do que foi prometida durante a campanha eleitoral de Lula, que propôs a isenção de quem ganharia até 5 salários, né? É isso. Como é que funciona hoje em dia, doutor? E qual vai ser a diferença com essa nova mudança? Bom, apenas para recapitular um pouco desse tormentoso histórico a respeito da atualização da tabela do imposto de renda, desde o ano de 1995, em que passou a viger uma tabela razoavelmente próxima do que seriam os valores mais, entre aspas, adequados para a tributação das pessoas físicas, essa tabela sofreu pequenas variações ao longo do tempo, né? Nunca em valor suficiente para cobrir a inflação do período. Então, em termos práticos, o que acontece é que a tabela que foi instituída desde 1995, com as alterações havidas, especialmente entre os anos de 2007 e 2014, acabaram acumulando uma defasagem de 148% aproximadamente. Então, hoje em dia, quem ganha um salário mínimo e meio por mês já está sendo tributado pelo imposto de renda, ao passo que, se essa tabela tivesse sido corrigida ao longo do tempo de maneira próxima à inflação, a tributação alcançaria apenas aqueles que ganhassem no mínimo 3,8 salários mínimos. E o governo federal, nessa nova iniciativa, no contexto dessa reformulação dos tributos, se vê numa oportunidade de corrigir minimamente essa distorção. Havia uma expectativa, inclusive uma promessa de campanha, de que essa atualização corrigiria essa defasagem por completo, ou seja, se chegaria ao patamar mínimo de R$5.000 para entrar na faixa de tributação mínima, porém, estudos efetuados no governo federal de impacto econômico e financeiro acabaram indicando que essa atualização da tabela fosse paulatina, né? Ou seja, nesse primeiro ano ela sofreria uma atualização de no máximo 2 salários mínimos ou coisa parecida, ao passo em que nos anos subsequentes se promoveria essa adequação, né? O temor que fica é que isso acabe sendo muito semelhante ao que aconteceu no passado, quando o governo atualizou a tabela de imposto de renda por metas de inflação que acabaram não se realizando, né? Ao passo que no ano de 2014, última atualização dessa tabela, nós tínhamos ainda um valor defasado frente à inflação e que só veio a piorar desse período de 2014 em diante. Doutor, antes de passar para a doutora Elaine Keller, então, gostaria de saber qual é o impacto, né, com essas mudanças, como o senhor bem disse, escalonadas, né, por parte, qual é o impacto que isso pode causar no orçamento do Brasil? Em princípio, nós teríamos uma redução da arrecadação no primeiro momento, né? Porém, isso acabaria aumentando o poder de consumo das famílias e, eventualmente, esse impacto inicial da perda de arrecadação pudesse ser compensado com uma melhoria da atividade econômica no país. Afinal de contas, o dinheiro utilizado para pagamento de tributos pelas famílias, especialmente aquelas que não reúnem poupança, acabam sendo gastos no consumo, né? Então, esses valores são despendidos, eles não são necessariamente poupados. E no Brasil, como, aliás, a matéria que acabou de ser veiculada indica bem, a tributação sobre o consumo corresponde a uma grande fatia do orçamento público, né, das receitas do Estado. Então, em princípio, há de fato uma expectativa de que essa, entre aspas, redução de carga tributária sob a ótica do imposto de renda reduza a arrecadação, mas, por outro lado, uma melhoria da atividade econômica, uma redução, eventualmente, do endividamento das famílias, inclusive, se for aprovado esse outro projeto de liquidação de dívidas, né, com o aumento da arrecadação dos tributos na ponta do consumo. Então, talvez esse impacto acabe compensando um pouco essa redução estimada. O governo tinha uma expectativa de redução de 60% da arrecadação desse imposto de renda de pessoas físicas se essa tabela fosse implementada tal como prometido em campanha. Por isso, optou-se por uma
atualização inferior e escalonada ao longo do tempo. Doutora Elaine. Boa noite, doutora André. A gente sabe que, assim, as metas, né, que a Haddad propôs para a política fiscal são bastante agressivas, né? Muito se fala até se a gente vai conseguir atingi-las já nesse primeiro ano de mandato. Seria esse momento um momento ideal para já cumprir essa promessa de campanha? Todo novo governo acaba gozando de uma certa confiança, não só institucional, mas também de um certo apoio popular, movido pelas eleições, que dura aproximadamente de 6 meses a 8. E é um período em que o governo precisa se esforçar em manter uma boa dinâmica com o Congresso Nacional para fazer aprovar esses projetos. Sabe-se, pela experiência, que o início de governo, o início de um mandato, é o período ideal para que se faça esse tipo de projeto, a aprovação desse tipo de projeto, sob pena de não conseguir fazê-lo no momento posterior, em razão das polêmicas que eventualmente vão atingindo o governo, desgastes em relação ao Congresso Nacional e outras pautas que acabam ocupando a vida política do país. Então, o início de governo é o período crucial para aprovar grandes reformas. Assim foi com a reforma da Previdência, não só a que se fez no governo Lula, mas também a que se fez no governo Fernando Henrique, no seu segundo mandato, né? E também em relação a essa última reforma da Previdência mais arrojada que acabou se estabelecendo. Então, início de governo é sempre um bom período para que se passe esse tipo de pauta e que, no caso do governo federal, enfim, no caso do Brasil especificamente, é uma reforma um tanto quanto inadiável, né? Porque o sistema atual, além de muito complexo, além de muito custoso, ele é muito ineficiente, inclusive sob a perspectiva do próprio Estado. Certo. Doutor André, mas aí o senhor comentou sobre a questão de, uma vez que a gente tem aí uma menor arrecadação, principalmente para as famílias de baixa renda, isso se transforma em consumo e, portanto, a gente pode ter aí o impulsionamento da economia. Mas isso não acontece para e passo, ou seja, entre diminuir a arrecadação e ter aí o implemento do consumo, há um gap temporal. Isso aí não iria afetar as contas do governo? O que seria uma boa contrapartida para o governo para a gente não sofrer aí com as metas fiscais nesse gap temporal entre o benefício da redução do imposto de renda e o aumento do consumo? Em todas as etapas da discussão da reforma tributária, que já vem de uma longa data aqui no Brasil, sempre se bateu exatamente nessa tecla. Como nós vamos viabilizar uma redução de carga tributária sem que a gente gere, em curto espaço de tempo, um rombo fiscal que muitas vezes pode acabar sendo irreversível, pode acabar reduzindo o nível de confiança dos credores brasileiros, das empresas, dos investidores, com uma fuga repentina de capitais, por exemplo. Há necessidade de o governo sempre trabalhar com a lógica de uma soma zero, né? Independentemente das adequações que ele fizer, das reduções de carga, a conta final nunca pode ser negativa. O governo não tem como estabelecer uma redução de carga sem consequências. Então, para haver uma contrapartida a isso, ou o governo trabalha com uma redução do gasto público, né? E aí nós já começamos a entrar naquela pauta tormentosa também das medidas populares, que nem sempre são bem vistas por determinados setores, especialmente aqueles que possuem um certo poder de barganha no Congresso, ou mesmo na discussão junto à sociedade, né? E nós também temos algumas outras questões relacionadas à perda de incentivos fiscais por parte de alguns setores, aumento de carga para outros. Enfim, nunca é uma conta de soma negativa. O governo sempre precisa achar uma forma de equalizar essa conta pública, seja mediante a majoração de determinados tributos de um outro setor onde ainda haja um espaço fiscal, né? Seja mediante uma redução dos seus custos, o que são dois temas bastante sensíveis no espectro político. Bom, doutora, e quer mais uma pergunta, doutora? Não.
Falando sobre isso, né, a gente sabe que a Receita Federal só divulga no fim do mês o calendário sobre o imposto de renda, mas nós contribuintes já podemos, né, ir atrás de toda aquela documentação. Então, gostaria que o senhor prestasse esse serviço, nessa informação para a nossa audiência, não deixar para a última hora e esclarecer direitinho o que precisa, por gentileza. Com certeza, especialmente para aqueles contribuintes que optam pela declaração completa, né, é sempre recomendável que aqueles itens passíveis de dedução do imposto de renda sejam rigorosamente fiscalizados. Os informes de rendimento dos pagamentos feitos, de eventuais rendimentos recebidos, de valores gastos com tratamento médico, escolar, despesas escolares, despesas estudantis, tudo isso seja guardado da maneira mais cuidadosa possível, né? Se o caso, inclusive consultando um contador da sua confiança, eventualmente um advogado ou qualquer outra pessoa que lhes possa auxiliar nesse trabalho. O principal para que nós tenhamos uma declaração de imposto de renda tranquila e sem maiores percalços, sem posterior risco de malha fiscal, é sempre reunir a documentação que suporta o lançamento das receitas e das despesas. Com isso, o contribuinte vai ter uma certa tranquilidade, inclusive caso ele vá para uma malha fiscal, caso haja algum questionamento, ele terá à disposição dele todo aquele dossiê que preparou, que serviu de arcabouço para o preenchimento da declaração. Então, nesse caso, é sempre recomendável que o contribuinte se organize com a maior antecedência possível, recolhendo essa documentação necessária para fazer a sua declaração de imposto de renda, e logo que o programa já se torna disponível no sítio da Receita Federal do Brasil, já providenciar os seus rascunhos, não deixar tudo para o último dia, ir preenchendo aos pouquinhos, ir levantando a documentação para que o contribuinte não tenha posteriormente uma dor de cabeça com a abertura de um auto de infração, respostas à malha fiscal, diligências à Receita ou coisa do gênero. Pela entrevista, excelente semana para o senhor. Muito obrigado, uma ótima noite para vocês e para os seus telespectadores. Obrigada.